E aí, pessoal, beleza? Estamos hoje aqui para mais um programa de entrevista Conta pra Ju, da Cumbuca da Judite. E hoje o programa está repleto de arte, grafite, com o nosso convidado, Galvani Neto, que você certamente já conhece o trabalho dele por algumas ruas de Mogi que você já passou, já teve o grande prazer e satisfação. Vem comigo para você conhecer um pouco mais da vida desse cara. É isso aí, pessoal. O Galvani Neto, você não sabe quem é? Mas eu vou te falar. Ele é o nosso querido Galo. Certamente você já ouviu algum grafite, alguma coisa dele nos muros da cidade, melhorando o nosso dia a dia com a sua arte, com o seu brilho. E vamos lá conversar um pouquinho com esse cara, saber o que passa na cachola desse maluco aí. Tá bom? Acompanhe comigo. Vamos nessa. Vamos mergulhar nessa aventura. E aí, Galo, tudo bom? Salve, mano, tudo bom? Nós. Como que tá as coisas? Como que estão a vida? Estamos aí na luta, né? Na composa. E começar isso aí, ninguém te conhece de Galvani Neto, né? Graças a Deus. Só minha mãe, meu pai. Por que Galvani Neto? Não é esse nome de médico? Então, porque na verdade é o nome do meu avô, né? Ô, Galo. Oi. A gente falou bastante aí, né, dessa descoberta sua, da importância dos professores aí na descoberta dessa habilidade sua, desse talento que você tinha. Mas o grafite mesmo, assim, a rua, quando que apareceu e como que apareceu, assim, qual foi o primeiro muro que você fez e como foi isso? Então, em 2008 eu fui trabalhar no bairro da você lá em São Paulo, na parte de acústica, né, de projeto de acústica. E aí, na hora do almoço eu saía pelo bairro, né, para conhecer, porque eu não conhecia. Nessa época eu morava em São Bernardo, então eu pegava um busão do terminal até o bairro do meu curso e demorava 1 hora mais ou menos para chegar. E aí comecei a ver os grafites na rua. E particularmente eu comecei a ver o grafite dos Gêmeos, da Crio dos caras, né, que é a Veloc lá. Chegou a conhecer os Gêmeos ou não? Então, só teve uma oportunidade que eu conheci eles, que foi numa vernissagem de um livro. E aí eu pedi uma folhinha para eles lá, mas também não tive... Fiquei com muita vergonha de falar que eu era grafiteiro. Mas eu comecei a fazer grafite por causa deles, assim. Eu comecei a ver as tags, né, dele lá no bairro do Cambuci. Eu lembro que antes de eu pintar na rua, eu cheguei a dar uma esfregada com o pincel, assim, numa das tags dele, assim, para dar sorte. Eu não conheci ninguém do grafite, né? Eu gostava de rap, sempre gostei de rap, mas sempre gostei também de outros estilos também. Mas isso me despertou a vontade de querer pintar na rua. Só que o problema é que eu não conhecia ninguém, não sabia também usar spray. A única coisa que eu sabia usar ainda malha era o pincel. E aí foi com o pincel mesmo que eu fui pra rua, porque como eu não tinha nenhuma habilidade com spray, eu cheguei na galeria do Rota, comprei um monte de lata de spray. Cheguei lá pro vendedor, falei, você tem os bicos aí que faz traço fino e tal? Tem, é esses aqui, ó. Aí quando eu cheguei em casa, todos os traços, todos os bicos que eu mudava na lata faziam o mesmo tipo de traço, os traços de 2 centímetros de espessura. Aí eu falei, putz, o vendedor me enganou. E eu não tinha técnica, na verdade, né? Eu não sabia que tava para tirar a pressão da lata, se colocasse uma sacola de mercado entre o bico e, né, entre a válvula e o bico, deixava o traço mais fino, eu não sabia que ele fazia. E aí, uma semana depois de me frustrar com isso, eu fui pra rua pintando com o pincel, fazendo um vandal, né, que é o pessoal chama, né, que é no vandalismo, né, sem autorização, na rua de casa mesmo. E aí os vizinhos lá da frente perguntaram se eu tinha autorização, eu falei, tenho, com certeza tenho. Só tinha autorização de Deus, né, meu? E aí, vencida essa primeira etapa de que eu tinha autorização, que na verdade eu não tinha, eu comecei a voltar pro mesmo muro, todo domingo eu ia lá nesse muro pintar. De modo que eu comecei a pintar o muro praticamente inteiro, já tava dando joia pros vizinhos. Os vizinhos já chegavam, já me via, né? O menino vai pintar o muro inteiro, com autorização. Eu não tinha autorização de nada. Só que como os pincéis eram muito pequenos, todas as vezes que eu pintava nesse muro, eu ficava umas 8 horas pintando, no máximo com 1 metro de comprimento, assim, que era o máximo que eu conseguia. Não rendia o trampo? Não rendia o trampo, já. E nessa época eu comecei a também postar meus trampos no Flickr, né? Porque não tinha Orkut,
Até tinha Orkut, na verdade. Só que eu usava o Flickr pra... E já aproveitando essa linha do tempo, quando foi que você começou de ano, assim? Como foi o primeiro reconhecimento? Você falou assim, não, você teve aquela sensação, agora eu sou um grafiteiro, eu vivo disso. Essa é minha O vida. reconhecimento me veio quando veio um convite para eu ir para uma galeria de Nova York pintar. Na verdade não era Nova York, era New York, que acho que é um bairro do lado de Nova York, alguma coisa assim. Só que eu achei que era um hobby e eu não fui, mano. Não fui. O cara me mandou mensagem, eu falei, não, eu não vou não. Isso aí é golpe, eu não vou não, mano. Aí depois que eu vi que não era golpe, que na verdade o cara queria mesmo. Aí eu mandei uns trampos pra lá, uns lambi-lambi lá pra galeria do cara. Aí depois um amigo meu foi pra lá pintar. Aí foi pra perceber que o bagulho não era golpe. Aí, 2 anos depois, me chamaram pra pintar na Noruega. Aí eu cheguei pra minha esposa e falei, ó, a primeira eu já rejeitei, essa segunda acho que eu não vou rejeitar não. Ela falou, vai, mano, vai, pega suas coisas e vai. Os caras iam pagar tudo, né? Ia pagar passagem, hotel. Eu falei, mano, eu já rejeitei uma vez, essa aí eu não vou dizer não, eu vou. Foi pra Noruega. Isso é, só que, mano, eu nunca tinha saído do Brasil, eu tinha viajado pra fora, foi minha primeira viagem, né? Foi pra Noruega. Foi pra Noruega com escala na Holanda ainda. E tudo pago pela galeria. Pela galeria. Aí fiquei 7 dias lá pintando lá, fiz uma exposição coletiva. Ou seja, tem obra sua do outro lado do mundo, na Noruega. Onde mais tem obra sua? Então, aí depois eu fui pra Colômbia, aí depois eu fui pra Alemanha, e a última vez foi na Rússia, no Meet of Stars da Rússia, que foi a viagem mais doida. Sim, A gente se conheceu num espaço que eu acho até legal você falar um pouco aqui desse trabalho também. Foi o trabalho que a gente fazia no Centro Pop, com a população em situação de rua, né? Foi de muito aprendizado. Fazendo os grafites, eu fazendo os mosaicos, fazendo a horta lá com a galera. Sim. E gostaria que você falasse um pouquinho como foi essa experiência para você. Então, foi uma experiência muito desafiadora, assim, tipo, aprendi muito com isso, assim, sobretudo sobre a fragilidade humana, assim, né, cara? Às vezes a gente não tem muito contato com as pessoas em situação de rua e começa a ter uma visão muito estereotipada deles, né? Achar que todo mundo é drogado, que todo mundo não presta, ou seja lá o que for. E aí quando você tem contato direto com essas pessoas, você vê que, mano, você poderia estar ali também, facilmente ali, sabe? Por conta de uma série de desilusões que acontecem na vida, momentos de altos e baixos, né? Principalmente os mais baixos. E você vê que as pessoas... É um estopim, né, cara? É tipo, na verdade, uma chave, assim, que vira, que a pessoa pode se colocar numa situação daquela e tá ali, né? E aí, a gente se encontrou naquele lugar, onde basicamente é um lugar de assistência social. É um equipamento de assistência social, Centro Pop. Um abraço, galera do Centro Pop. Um abraço aí pra todo mundo. Bom, tá aqui junto com o Galinho. E eles acabam meio que tentando incluir a parte de arte, né, e oficina num ambiente que basicamente é puramente social, de assistência. O pessoal vai lá para conseguir tentar ter um voucher para dormir num lugar, né, ou uma, né, Viu isso aí, Elis? Um voucher. É que eu não consigo falar. Fica até chique, né? O cara eu não consegui encontrar uma palavra melhor, mano. Desculpa aí, velho. Valorizou o passe da galera. Acabei valorizando. Mas basicamente o pessoal ia lá pra assistência, né, cara? Sim, tomar um banho, lavar sua roupa. Tomar um banho, lavar roupa, escutar uns loucos falando sobre arte, fazer uma peça de mosaico, ver tinta, ver... E uma coisa muito interessante que aconteceu nesse processo, Galo, que eu gostaria também de falar aqui, que foi você fez um grafite do nosso amigo Cláudio, que era um usuário lá. É verdade. O Cláudio era um corintiano roxo, né? Tu chamava ele até de Corinthians Itaquera. Só andava de preto e branco. Só andava de preto e branco o tempo todo. Foi, não sei se sabia, mas foi meu amigo de adolescência. De mesmo? Não sabia, anos, cara, o Cláudio. 16 anos. Então ele tá lá até hoje, lá com ele. Até hoje, lá é uma figura queridíssima. Eu vi no finalzinho da aula, eu escrevi 10 palavrinhas, tirei 20. Ele ali, ele aqui, ó, João Paulo, ele ficou 2 horas e tirou 5. Vai pegar meio lanchinho. E
durante esse processo ele faleceu, né? Ele teve Faleceu, várias complicações e tal. Sim, eu senti muito a perda do cara, porque era sangue bom pra caramba, né? Sua arte tem um pouco dessa influência nordestina, as coisas que você faz, ou é uma arte meio cosmopolita mesmo, das grandes centros? Olha, eu Você não vê? acho que é tão cosmopolita, mas também não acho que tem uma pegada tão nordestina, porque acabou nascendo muito do acaso também, sabe? Confesso que eu não me preparei muito assim para ir para a rua no sentido de, eu vou representar aquilo, isso. Uma concepção. Eu não me preparei muito, assim, sabe? Eu fui dar uma colada. Só foi dia de pintar mesmo, né? E aí, como eu tinha muito medo de ser enquadrado pela polícia, de ser preso, eu fui só com um básico para a rua, que era só uma cor, no caso um azul, e um marfim, que era a tinta que eu tinha lá em casa, que era mais próximo do branco. E aí eu fui com a tinta basicamente próxima do que eu tinha como claro e escuro. E aí, na verdade, era representada pelo azul, o escuro e o branco, o marfim. E aí, na minha concepção, se eu fosse enquadrado, eu pegava as duas garrafas e saía fora correndo. Cinza e branco, laranja e branco, até que eu fui no vermelho. E aí o vermelho foi o que ficou. Aí comecei a fazer muito campo de vermelho e branco. Aí depois, com o tempo, comecei a pintar mais rápido. Aí abriu espaço para um contorno, que antes não tinha, porque não dava tempo de fazer o contorno. Até que acabou se caracterizando por essa identidade. O vermelho, o branco e o contorno azul. E é o que acontece até hoje. Assim. Virou uma marca registrada, né, do seu trabalho. Acabou virando uma marca. De ser monocromático, né? Então, e hoje sim. o peixe também, né? Também é uma marca bem forte, né? O que é o peixe? Todo mundo, né? Eu já pensei sobre isso. Eu falei, tem gente que acha que brisa é essa desse peixe, cara? Mas o peixe eu não sei por que veio assim. Eu acho que o nervosismo de estar fazendo algo sem autorização acabou vindo a imagem de um peixe ali na hora ali. E aí eu acabei pintando peixe, acabei pintando um personagem segurando 2 peixes numa corrente. E aí depois vem os outros personagens também. Mas o peixe é o principal deles, talvez. Juntamente com o grafiteiro Nando, a gente faz um evento que chama Mogi Art Fest. E a cada 2 anos, assim, a gente acaba fazendo esse encontro. Então esse aqui já começa aqui já. Como tá vendo a cena do grafite Mogi? Mogi tem uma cena importante que começou na década de 80 com o break, né, com a dança, né? Que tem o Zuin, né, dos podrão, tem o Lalala Dog, tem o Bozer, tem o Noni, tem o Nando, tem o Mineiro, tem uma galera aí, o Nod, né? Tem um monte de gente boa aí que estão surgindo também, que estão pintando. Aqui tem artistas de Minas Gerais, tem artistas do Brasil inteiro, porque eu encontro, né? Tem outro da Fundo aí, ó. Um dele aqui. Aí. Aí, Galo, só possível. Aí tá o Henrique aqui, tá o Nando, né? Vai falando. Aqui tem o Sati, que é aqui um grafiteiro aqui também de Mogi. O Luquinha, que fez o Povo, tem um mano de Minas Gerais aqui. Tem bastante gente boa aqui, mano. O pessoal de São Paulo, aqui é o Hulk lá de São Paulo, que na verdade ele é do Amazonas, mas ele acabou vindo para São Paulo pintar. Tem a Tuca, a Tucona, tem o Spray Mágico, aí o Nego SM também, que veio de lá de São Paulo para pintar aqui no evento. Tem bastante gente boa aqui, mano. Pessoal da Zona Leste, RND, todo mundo aqui. Boca Suja Crio, né? E como que é essa organização de vocês encontram de vez em quando, para ter umas ideias, a gente movimentação política? Tem que ter, né? Não tem como. Que nem aqui na época a gente conversou com agentes locais aqui que ajudaram a movimentar alguma coisa, né? O grafite ele é fruto, muitas das vezes, de uma união de muitas pessoas, sabe? Não tem como a gente fazer algo sozinho, né?